Yalla, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, e que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje a gente, depois de ter aprendido na última aula sobre Khadija, uma das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente explicou um pouco a respeito dela, e o intuito desses encontros é aprender sobre as pessoas que estavam dentro da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, convivendo com ele, e assim a gente vai saindo aos poucos, né? E aí hoje a gente vai aprender um pouco sobre uma das companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não é muito citada. Quando fala a respeito de companheiros e companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam, geralmente a gente escuta sobre Khadija, Aisha, sobre Abu Bakr, Omar, Uthman, Bilal e assim por diante, né? Ali também. Essa companheira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se chamava Baraka. O nome dela era Baraka. E poucas pessoas, né, tiveram o privilégio que ela teve. Se a gente for pensar a respeito de Khadija radiyallahu anha, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ela, ela conheceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha por volta de 20 anos. Aisha também conheceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois que ele já estava na vida adulta dele. Porém, essa mulher, ela conheceu o profeta sallallahu alaihi wasallam desde o dia do seu nascimento até o dia da morte dele. Subhanallah. Aí a gente vai aprender um pouco a respeito dela. O nome dela era Baraka bint Thalaba, com a letra Tha, né, que a gente aprendeu. Ela era mais por volta de 13 anos, salam rahmatullah, por volta de 13 anos mais velha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, ela tinha 13 anos. E subhanallah, antes da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, tinha um mercado dos escravizados em Meca. E o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Esse era o nome dele sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, Muhammad, filho do Abdullah, filho do Abdul Muttalib, filho do Hashim. É assim que é o costume da época, e até hoje os muçulmanos costumam colocar esse nome, né? E o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, ele comprou ela nesse mercado de escravizados. Ele comprou ela e ela foi e entrou na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o nome do pai do profeta sallallahu alaihi wasallam era Abdullah, e o nome da mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Amina. Entendeu, Samuel? O nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, o nome do pai do profeta sallallahu alaihi wasallam era do pai dele era Abdullah, e o nome da mãe dele, Anissa, essa provavelmente vai ficar ruim, pega uma que está em cima da minha mesa. Tá. Imagina. E o nome do pai dele era Abdullah, e o nome da mãe dele Amina. Então Abdullah, ele comprou ela nesse mercado, e subhanallah, o Abdullah, como a gente sabe, tem uma surata no Alcorão Sagrado que é Surat Al-Quraysh, que eles tinham o costume de o quê? De fazer viagens para o Sham e para o Iêmen, para a região da Síria, da Jordânia, e para o Iêmen para fazer comércio. E o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Ele viaja para a região da Síria, e ele não sabia que a esposa dele estava grávida, subhanallah. Ele não sabia que a esposa dele estava grávida, ou seja, as duas. Quem que vivia nessa casa? Abdullah, Amina e Baraka. Os três. Eles viviam nessa casa, e Abdullah, ele foi viajar. Quando ele vai viajar, ele não sabe que ela está grávida. E, subhanallah, no meio de tudo isso, nesse meio termo, ela tem um sonho. O que ela sonha? Ela sonha que o sol vem até o ventre dela. Que o sol, ele vem até a barriga dela. Aí ela pergunta para Baraka: o que você acha desse sonho? O que você acha desse sonho? Por que eu sonhei isso? O que você acha? Aí Baraka responde para ela: será uma criança
abençoada e com boas novas. Subhanallah. Ela falou isso para ela. E aí o que acontece? Naquela época, quando as pessoas viajavam, tinha um lugar que as pessoas iam para ver quando a caravana estava chegando. Para ver se o esposo, o filho, enfim, quem foi viajar se estava voltando. Aí o que a Amina fazia? Ela falava para Baraka ir até esse lugar para ver se o esposo dela voltava. Até que um dia ela chegou nesse lugar e, subhanallah, viu que todos já tinham voltado. Ela sempre ia, mas nesse dia ela foi até esse lugar, viu que todos já tinham voltado, menos quem? Menos Abdullah. Ele não voltou. E aí recebeu a notícia que o quê? Que ele tinha falecido. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca viu o pai dele, né? E aí o que Baraka faz? Ela vai até a casa de Amina e consola ela. Ou seja, dá a notícia, ela tem que dar a notícia da morte, do falecimento do esposo dela, e ela começa a consolar ela, com certeza. Então, estava muito próxima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele não voltou. Subhanallah, na aula passada a gente aprendeu que Khadija radiyallahu anha, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação, ele desceu assustado da caverna de Hira, né? Vocês já escutaram a história, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam estava na caverna de Hira, desceu assustado até a casa de Khadija, e falando que me encubre, ela consolou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando chega o dia de Amina dar a luz, quem que está no local, quem que está na sala? Está ela, Amina, e quem que a gente está aprendendo? Baraka. Está as duas na sala, subhanallah. E aí o que acontece? Baraka, ela fala que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio a nascer, quando a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava dando a luz, ela viu exatamente aquilo que ela viu no sonho dela, uma luz. Subhanallah, ela viu uma luz. E uma das coisas, até mesmo que eu esqueci de falar, é que no sonho dela, ela viu, no sonho de Amina, ela viu que essa luz ia de Meca, ou seja, o lugar que elas estavam vivendo, até todos os caminhos até a região do Sham. Subhanallah. Então ela viu uma luz que saiu quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Subhanallah. Ela viu exatamente uma luz. Então o que ela faz? Ela pega o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a primeira pessoa que pegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no colo, né? Ela abraça o profeta sallallahu alaihi wasallam, envolve ele, limpa ele e entrega para quem? Entrega para Amina, a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, esse privilégio que ela teve foi para poucos, subhanallah, foi exatamente só para ela, né? Não tem outra pessoa que teve esse privilégio. As pessoas conviveram com o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas não tiveram esse privilégio. A vida que se passou quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam completou 6 anos, a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam, no leito de morte dela, ela está vindo a falecer. Imaginemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não tinha pai, ele não conheceu o pai dele. Aí ela está vindo a falecer, ela vem a falecer, e no leito de morte dela, quem que ela chama? Ela chama Baraka e sussurra no ouvido dela. Aí diz para ela: cuide dele como um filho. E tenha certeza de que ele, subhanallah, de que ele não tem tristeza, de que ele não tenha tristeza além dessa tristeza. Subhanallah. Ou seja, cuide dele como um filho. E faça com que ele não conheça tristeza além dessa tristeza. Aí ela veio a falecer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele vai para a casa do avô dele. O avô dele é quem? Abdul Muttalib, né? Ele vai até a casa do avô dele e começa a viver na casa do avô dele. E Baraka, subhanallah, tem a vida dela ali tranquila, e a vida se passa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cresce, com certeza a gente sabe que depois ele ficou com o tio dele, sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele se casa com Khadija, ele tem que apresentar Baraka para Khadija. Aí como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apresenta ela para Khadija? Ummi ba'da ummi, ou seja, essa daqui é minha mãe depois da minha mãe. Ou seja, apresenta ela como a mãe dela.
Essa aqui é Baraka, é minha mãe depois da minha mãe, a mulher que cuidou de mim e tudo mais. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz para ela: olha, eu já me casei e você precisa se casar. Ela fala: nunca, eu jamais vou te largar. Ela queria ficar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre cuidando dele. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: olha, você cuidou de mim, você ficou comigo desde a minha infância, agora você precisa ter a sua vida, você precisa se casar. Eu já me casei, você precisa se casar também. Aí Khadija, ela insiste. Aí a gente aprendeu na semana passada que Khadija era uma pessoa muito caridosa, rica e caridosa. Ajudava os órfãos, ajudava os pobres, ajudava as pessoas e ajudava aquelas pessoas que queriam se casar. Aí Khadija diz para ela: olha, eu vou conseguir para você a melhor pessoa, você vai se casar com a melhor pessoa e além disso eu vou arcar com a despesa. Né? Ela, rica, comerciante, falou: vou arcar com todas as despesas que você precisa, subhanallah. Aí Khadija, ela consegue um homem para se casar com ela, na qual o nome era Ubayd bin Zaid, que era da tribo de Khazraj, uma tribo de Yathrib. Já ouviram falar de Yathrib? Yathrib é a antiga Medina. Antes de ser Medina, chamava Yathrib, né? E ele era um homem bom, uma pessoa muito boa. E desse casamento, né, eles se casaram e eles tiveram um filho que se chamava Ayman. A partir daqui, ela começou a ser chamada do quê? Ayman, ou seja, mãe do Ayman, né? Então o nome dela era Baraka. Depois desse momento ela começou a ser chamada de Ayman, né? Mãe no idioma árabe é né? E pai é Abu, ou seja, Abu Bakr, Abu Sufyan, né? Abu Muhammad, né? Às vezes você vê Abu Muhammad, né? Isso, o pai de fulano, o pai de fulano. Então, o esposo dela, ela, subhanallah, ele passou-se o tempo, eles tiveram Ayman, que foi dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, né? Ele acreditou na mensagem do Islã. Porém, o esposo dela, ele não chegou até, ele não viveu até a vinda da profecia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele veio a falecer antes da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele veio a falecer. Aí que Ayman, ou Baraka, o que ela faz? Ela migra da casa dela, quando o esposo dela veio a falecer, e vai para a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quem que está vivendo nesse lugar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija, seus filhos, aqueles que nós mencionamos semana passada, Ayman e Ayman também, o filho dela. Além disso, subhanallah, quem que estava na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam? Aquele que era escravizado, né? Zaid. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente falou semana passada, ele libertou ele. Ele virou Zaid bin Muhammad. Claro que isso antes da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Falar a respeito disso. Aí passou-se o tempo, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam com certeza recebeu a revelação, ela foi a segunda mulher a aceitar o Islã. Ou seja, a primeira foi Khadija e a segunda foi ela. Ela logo acreditou na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. E uma coisa para a gente pensar: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala em um hadith uma coisa muito bonita: quem quer se casar com uma mulher do paraíso, que se case com Ayman. Quem quiser se casar com uma mulher do paraíso, que se case com quem? Com Ayman. Quem que estava na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a gente falou? Zaid bin Haritha, aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam adotou e libertou. Ayman também foi liberta pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é uma das coisas que o Islã sempre incentivava, né? A libertação do escravo. Muitas coisas no Alcorão Sagrado, a gente leu o Alcorão Sagrado no Corão, isso é muito incentivado, né? Na época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí estavam os dois que foram libertos pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que, querendo ou não, os dois são tipo uma herança. Na verdade, Ayman, Baraka, era uma herança para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do pai dela. Na época pessoas eram comercializadas e assim por diante, né? Então era uma herança, e o profeta sallallahu alaihi wasallam libertou. O que Zaid faz nesse momento? Se ela é uma mulher do paraíso, então eu me caso com ela. Quantos anos que Zaid era mais novo que ela? 20 anos. Ele não queria saber. Ele não queria saber se ela era uma mulher idosa ou... subhanallah, os sahabas eram assim: é uma mulher do paraíso, eu quero ficar com essa mulher e pronto, acabou.
então eu me caso com ela. Então os dois se casaram, Ayman e Zayd, daquelas pessoas que estavam próximas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os dois se casam e tem um filho que chama o quê? Usama bin Zayd. Usama, ou seja, Usama, filho de quem? Do Zayd. Bin, quando vocês verem bin ou ibn, isso significa filho, né? Usama bin Zayd. Os dois se casam e, subhanallah, há narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam que a gente escuta coisas muito bonitas, muito belas, a respeito dos netos deles, dos filhos dele, que o profeta sallallahu alaihi wasallam brincava com eles. Os netos pulavam nas costas do profeta sallallahu alaihi wasallam, né? E sentavam no colo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre essas pessoas, dentre essas crianças, quem que estava junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam brincando com ele e sentando no colo dele, e foi das pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam amou, Usama bin Zayd, juntamente com os netos do profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Então eles foram libertos e tiveram esse filho. Com certeza vocês já ouviram falar a respeito da migração de Meca para Medina, né? O Islã, ele durante 10 anos foi pregado o Islã em Meca, né? Durante 13 anos, desculpa, foi pregado o Islã em Meca a respeito do monoteísmo, e o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação para que ele mudasse de Meca para Medina, e assim fizeram os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa foi a segunda migração, né? A primeira foi de onde? De Meca para onde? Para Abissínia. Não foram todos os companheiros, mas teve alguns companheiros que migraram de Meca para Abissínia, né? Para a Etiópia. Essa foi a primeira migração. E depois essa de Meca para Medina. E essa pessoa, subhanallah, Ayman, tem uma narração muito bonita a respeito dela. E subhanallah, essas mulheres que estavam junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam, próximas dele sallallahu alaihi wasallam, sempre excedem os limites. Sempre mostram que o nível de fé delas era uma coisa fora do comum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava na caverna de Hira, quem que ia lá apoiar ele? Khadija. Khadija, as pessoas começaram a falar no ouvido dela: mas como que você se casa com um homem desse, que ele era pobre, você tornou ele rico, deu filhos a ele, e ele começa a se isolar e te deixa aqui sozinha? Ela abandona tudo isso, vai apoiar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, vai lá, deixa a comida e apoia ele. O que ela faz? Ayman, por volta dos seus 70 anos de idade, ela migra de Meca para Medina. Imaginemos o sol no deserto, onde não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Uma mulher com seus 70 anos de idade migrando de Meca para Medina, subhanallah, nesse sol escaldante. Aí ela relata que ela estava no caminho no momento em que o sol estava se pondo. Aí nesse momento que o sol estava se pondo, ela pensou que ia morrer. Ela pensou que ia morrer porque ela não tinha nenhum tipo de recipiente, não tinha nada com água, não tinha absolutamente nada. E ela achou que ia morrer. Aí, subhanallah, o que acontece? Ela vê um recipiente descendo dos céus. E o que estava nesse recipiente? Tinha uma corda amarrada nesse recipiente e ela não via a ponta desse recipiente. Ela pega esse recipiente cheio de água, toma a água desse recipiente e ainda fica com água. Além disso, ela molha o corpo dela para se refrescar, subhanallah. Aí ela relata que a partir desse dia ela fala: Allah, depois desse dia eu não tive mais sede na minha vida. Então, uma adoração que ela tinha facilidade de fazer, ela relata que fazia o tawaf, ou seja, 7 voltas ao redor da Kaaba, né? E tinha facilidade do que? Ela tinha facilidade de fazer o jejum, por exemplo. A gente sabe que, acho que vocês não chegaram no jejum ainda, né? Vocês fizeram jejum, às vezes a gente fica com muita sede. Allah subhanahu wa ta'ala, ele facilita, né? Mas ela tinha facilidade em fazer essa adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Aí, subhanallah, pela segunda vez o profeta sallallahu alaihi wasallam fala uma coisa para ela. Ela faz essa migração de Meca para Medina. Quando ela chega até Medina, com o rosto dela todo cheio de poeira, por conta da viagem, seus pés inchados, ela chega até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: Ya ummi, ó minha mãe. Ele diz o quê? Por certo que há um lugar no paraíso para tu. Por certo que tem um lugar no paraíso para você, subhanallah.
Subhanallah, os sahabas e as sahabias, os companheiros e as companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre excediam o limite. Imaginemos um sol escaldante, que a gente sabe que é na Arábia ou em qualquer deserto, e uma pessoa de 70 anos de idade indo até lá, e, subhanallah, só Allah subhanahu wa ta'ala para dar forças para essas pessoas que realmente confiavam na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem uma coisa curiosa a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele tinha um costume de sempre visitar ela. Sempre ele visitava Ayman. E, subhanallah, a intimidade que eles tinham era uma coisa fora do comum. Ela era das pessoas que fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorrir. Ela fazia o profeta sallallahu alaihi wasallam sorrir e eles brincavam juntos. Quando ela viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um olhar de amor, um olhar de mãe, né, de uma pessoa que cuidava dele. E quando ela viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, ela tinha um olhar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que o quê? Que ele sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa que ela tinha que cuidar e que ela amava ele, com certeza, subhanallah. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o costume de visitar a casa dela. E uma das coisas que a gente esqueceu de falar no início, se eu não me engano, é que ela era da Etiópia. Ela era da Abissínia, africana. Então ela tinha dificuldade de falar o idioma árabe. A gente sabe que a gente fala salamu alaikum, né? Salamu alaikum, que a paz esteja com você. O cumprimento do muçulmano é salamu alaikum. E, subhanallah, pela dificuldade que ela tinha, ela falava salam la alaikum. Salam, ou seja, que a paz não esteja sobre você. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam sorria e falava, olha, não precisa falar tudo isso. Fala só salam e tá o suficiente aqui. Que a paz não esteja sobre você. Aí uma das coisas que ela fazia, ela, subhanallah, viu o profeta Muhammad, acompanhava o profeta sallallahu alaihi wasallam nas batalhas e incentivava, ficava atrás das linhas das batalhas e incentivava os sahabas e o profeta sallallahu alaihi wasallam nas batalhas e ficava de olho no profeta sallallahu alaihi wasallam para ver se ele tinha algum ferimento, se ele estava machucado, para ela cuidar dele. Aí é relatado que ela pegava e cuidava do profeta sallallahu alaihi wasallam, tirava até da roupa dela, ou seja, rasgava a roupa dela para fazer o curativo, cuidava do profeta sallallahu alaihi wasallam e ficava sempre de olho nele. Aí outra coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve numa batalha, esqueci qual que é a batalha agora, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam viu que ela tentava incentivar os companheiros dele sallallahu alaihi wasallam nas batalhas. Aí ela falou uma coisa na batalha, que mudava o sentido. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a sorrir. Até no momento da batalha, o profeta sallallahu alaihi wasallam descontraído, brincava com ela. Ele sorriu e falou, Ya Ayman, ou seja, ó minha mãe, não precisa falar nada. Você tem uma língua dura, não fala nada. Tipo, brincou com ela por conta daquilo que ela estava falando. Mas ela incentivando o profeta sallallahu alaihi wasallam juntamente com seus companheiros, subhanallah. Lembrando que ela é idosa. Uma das proximidades que a gente pode lembrar também, que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegava na casa dela, e se ele tivesse de jejum ou não queria comer, ela chegava até a boca do profeta sallallahu alaihi wasallam e tentava empurrar a comida na boca dele. Coma, falava o profeta sallallahu alaihi wasallam, come, tipo, como nossa mãe faz com a gente até hoje. Se a gente for na casa dos nossos pais, independente da idade que a gente tem, eles cuidam da gente, subhanallah. Aí outra coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam sorria com ela, é que ela chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez e falou, me carregue. Ou seja, falando para ele, me carregue. Mas não era no sentido de pegue, me coloque nas costas e me carregue. Ela queria algum animal de montaria para carregar ela. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, olha, eu vou trazer para você o filho de uma camela. Ela, mas como assim? O que eu vou fazer com o filho de uma camela? Não consegue me carregar. O que eu vou fazer com o filho de uma camela? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fala, eu vou trazer o filho de uma camela para carregar você. Aí ele sorri para ela e diz, Ya Ayman, todo camelo precisa ser filho de uma camela. Então por isso eu vou trazer o filho de uma camela para você, para carregar você, subhanallah. Olha a coisa bonita que eles tinham, a relação que eles tinham entre eles, subhanallah. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam subhanallah, quando ele
visitava ela, uma das coisas bonitas para a gente refletir é que ele perguntava como que você está? Kayfa haluk? Como que você está, ya ummi? Aí ela falava, eu estou bem, contanto que o Islã esteja bem. Ou seja, se o Islã estiver bem, eu estou bem também. Allah. Imaginemos uma pessoa que está com saudade da casa dela, porque ela não era de Medina, ela era de Meca, que ela migrou de Meca para Medina, com todas essas situações que a gente falou, né? Em que ela já perdeu o esposo dela também, né? Tristeza que talvez estava no coração dela, mas ela falava que, olha, se o Islã está bem, eu estou bem. Subhanallah, coisa bonita mesmo. E aí, a respeito da morte dela, é que, na verdade, antes disso, uma coisa que a gente pode se recordar é que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve filhos, né? E não sei se vocês sabem, o profeta sallallahu alaihi wasallam perdeu todos os filhos dele, exceto um. Todos morreram, exceto Fátima. E é relatado que o profeta sallallahu alaihi wasallam, um dos filhos dele estava falecendo, estava vindo a falecer no leito de morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam pega o filho dele no colo e envolve o filho dele e começa a abraçar o filho dele no peito dele. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a chorar. Chora. E Ayman, na frente dele, ela começa a chorar também. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fala, Ya Ayman, ou minha mãe, por que você está chorando? Ela fala, Ya Rasulullah, como que eu não vou chorar, sendo que o mensageiro de Allah está chorando? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Não é um choro, isso aqui é parte da misericórdia. Ou seja, o que ele estava falando? Isso aqui não é um choro de reclamação ou descontentamento com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, né? Com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para ele. Isso aqui é um choro de misericórdia, tristeza do filho dele que ele perdeu, né? Misericórdia que ele tinha no coração dele, subhanallah. Aquela coisa bonita para a gente aprender também. E aí imaginemos que essa mulher que foi a mulher que pegou o profeta sallallahu alaihi wasallam no colo, né? No momento que ele nasceu, cuidou dele, envolveu ele, limpou ele, entregou para a mãe dele, né? Aí ela perdeu quem? Perdeu o esposo dela, né? Viu os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, muitos deles vindo a falecer, né? E subhanallah, ela viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no momento em que ele está vindo a falecer. O profeta sallallahu alaihi wasallam está vindo a falecer e ela lembra de todos os momentos. Imaginemos que ela lembra do momento do nascimento, ela lembra do momento em que ela fez a migração pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ela apoiou o profeta sallallahu alaihi wasallam em todos os sentidos, né? Que quando a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio a falecer, ela foi quem consolou o profeta sallallahu alaihi wasallam, né? E ela chega e vê aqueles centenas e milhares de pessoas tristes, né? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vindo a falecer, né? E aí é relatado que ela fica em profunda tristeza, fica muito triste pela morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí ela não brincava mais muito, ela não conversava muito, ficou em silêncio, se afastou das pessoas, viu aquela multidão de pessoas ficando triste, né? Consolando umas às outras, porque aquele que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, que trouxe a guia para a vida de todos eles, estava vindo a falecer. Subhanallah. Ela fica com muita tristeza e aí o profeta sallallahu alaihi wasallam vem a falecer. Essa aqui é uma mulher que o quê? Que ela viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nascer e viu o momento que ele veio a falecer. Ela perdeu os 2 esposos dela, ela perdeu os filhos dela nas batalhas, né? E ela participou, ou ela viveu o khilafa, ou seja, o califato de Omar e de Abu Bakr, né? Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam veio a falecer, quem governou primeiro foi Abu Bakr, depois foi quem? Foi Omar. Ela viveu esses dois califatos. Então ela viveu muita tristeza na vida dela, né? A perda dessas pessoas que eram pessoas próximas dela.